Seu nome em sua testa. Ei, que maravilha! O seu nome em nossa testa é a grande promessa. O mundo, o universo entrava em colapso. O universo tragicamente entrou em desobediência para com os mandamentos de Deus. Entrou o pecado no universo. E com Lúcifer desceram 1/3 dos anjos. E aqui na terra seduziram a 100% dos homens, menos um. Vimos Adão e Eva caindo, Eva seduzida pela serpente, o próprio Satanás, e depois Adão consentindo, anuindo ao pecado e seguindo o mesmo destino toda a humanidade. Agora nós vemos um plano especial, o plano da salvação. Um plano criado por Deus ainda antes da criação do mundo para estender a salvação a todo aquele que aceitar, a todo aquele que a quem foi oferecida a graça, aceitar e assim ter a salvação. É preciso que a graça seja aceita e ela é aceita pela fé. E isso faz a transformação do coração, devolvendo ao homem a imagem e semelhança de Deus, que está em Gênesis capítulo 1, verso 26. Em Apocalipse capítulo 22, do versos 3 até o verso 6. Já não haverá maldição nenhuma, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, os seus servos o servirão. Eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia nem de luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo sempre. Deus poderia ter destruído Satanás, Adão e Eva, como muitos sugestionam e até almejariam. Alguns, principalmente ateus, acusam Deus de ser omisso, pois deveria ele ter destruído a Satanás e seus anjos. Assim a tirania teria se instaurado e, ao contrário do que defendem esses, a acusação contra Deus agora seria de tirania. A acusação feita por Satanás nos céus estaria comprovada. Mas o amor de Deus venceu e a sua justiça nos deu o Filho para que em nosso lugar morresse. Agora aceita a salvação. Vê e entende, curta e compartilha esse programa e segue com a gente as palavras do Pai. Você digita hashtag Vê e Entende e vai para sua mídia preferida. Ali você assiste o programa completo, Vê e Entende diariamente com a palavra de Deus aberta. Bom, vamos interpretar. Já não haverá maldição alguma, não há o mal não nos alcançará mais. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, ele vence, o trono está conosco. Para quê? Eles verão a sua face e o seu nome estará nas suas testas. Testa, o lugar da decisão. O nome de Jesus muda o nosso ser ainda aqui e agora, para que nós mudemos o pensamento aqui, porque o nosso caráter não mudará nos céus. Seremos arrebatados e os mortos ressuscitarão, todo olho verá. Será uma ação pública do reconhecimento do universo pelo amor de Deus. É o universo dizendo que realmente Deus é justo e é amor. Os ímpios que não aceitam encontram a sina do demônio e são então eliminados, porque são pó e ao pó tornarás, é o que diz Jesus ao pecador. Mas ele nos redimiu, se fez pó, habitou entre nós e venceu. O único que venceu nos dá também essa salvação e mais. Ele então estará na cidade, seus servos os servirão. Portanto, nós estaremos em harmonia com o próprio Deus. Eles verão a sua face, o seu nome estará nas suas testas. A nossa decisão será de acordo com o nome de Jesus. Não haverá mais noite, eles não precisarão da luz da candeia, da luz do sol, pois o Senhor Deus iluminará. Ou seja, nós teremos a luz completa, a sabedoria que vem do alto e venceremos então o maligno. Bom, Efésios capítulo 1, versos 3 e 4, nos diz do plano da salvação, quando foi feito. Bendito seja o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa em todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Portanto, a salvação através de Jesus Cristo foi um ato da onisciência de Deus ainda antes da criação do mundo. Alguns perguntam, então, por que ele criou, sabendo que o planeta Terra seria seduzido pelo mal? Por que criou Lúcifer? Se Deus é onisciente, isso é uma imaginação minha, ele conheceu o Luiz quando ainda estava sonhando em fazer o Éden, Adão e Eva. Lá estava você nos planos de Deus. E ele amou você ainda quando estava no projeto.
a onisciência que está trazendo diretamente ao coração de Deus o amor por você, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Para sermos santos, né? Então é para mudança de atitude, porque lembra que quando Jesus perdoou a mulher que estava por ser apedrejada, ali estavam os seus acusadores, foi flagrado em adultério, apedreja, o que diz o Senhor? E ele começa a escrever os pecados na areia para que seja facilmente apagado pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio sacrifício. Ele não escreveu em pedras como escreveu os mandamentos, porque os mandamentos são indeléveis, imutáveis, são em pedra. Mas os pecados, a quebra do mandamento, esfarela a pedra. E ela faz com que seja então escrito o nosso pecado nas areias. O vento e a água apagam. E então o amor de Deus excede a sua própria justiça. Amor e justiça caminham juntos com a eternidade. E agora então Jesus olha para aquela mulher e diz: ninguém te acusou? Ninguém, Senhor. E aí o santo Jesus Cristo diz: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Aí está a importância, a graça foi oferecida, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Muda de atitude. O que é pecado? Paulo nos explica que pecado é a transgressão da lei. Então, ela estava em adultério, flagrando com o 7º mandamento, foi apanhada em adultério. E então a lei estava sendo quebrada. Mas Jesus estava por morrer por ela, por mim e por você. E diz: vai, nem eu te condeno, vai e não peques mais. O universo, Satanás estava ali com multidão dizendo: apedreja. Mas Jesus disse: não te condeno. Você está em pecado, eu também estou. Todos pecaram, estamos destituídos da glória de Deus. Estamos nus como Adão e Eva no paraíso, precisando da veste do Cordeiro que nos revista completamente, que nos dê a glória de Deus novamente através de Jesus Cristo. Quando então foi estipulada a salvação do homem, Paulo escreve em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Vou ler o 8. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude de nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Então a graça de Jesus nos socorreu desde os tempos eternos. Foi por isso que Adão e Eva não morreram, porque Jesus disse: não coma do fruto da árvore de conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comerdes, certamente morrerás. Porque não morreram no dia? A graça veio desde os tempos eternos e nos deu um fôlego de vida ainda. Em todos passamos pela morte, alguns foram transladados vivos, é verdade, mas o natural para praticamente toda a eternidade é passar pela morte, porque pecamos, morremos e nos tornamos pó. Mas o Espírito, o Jesus, vai nos devolver a vida conforme os nossos próprios corpos. Essa é a maravilha diante da eternidade. Paulo escreve a Tito explicando também no capítulo 1, verso 2, e vou ler uma parte do 1 também. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Ele nos escreveu para que nós tenhamos fé e o conhecimento que leva ao amor, à piedade, à empatia, como Jesus, como Deus esteve conosco. Fé é o conhecimento que se fundamenta na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Quando que Deus prometeu? Antes dos tempos eternos. Ele nos conduz à piedade, ele transforma-nos de acordo com a sua imagem e semelhança. Agora, leia o Apocalipse, capítulo 13, verso 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Quando é que Cristo foi morto? Não, lá na cruz. Não, foi antes, desde a fundação do mundo, porque ali ele entregou a sua vida.
Ali ele disse, eu vou morrer por você, Adão. Lá, Gênesis 3, capítulo 15 e 16, vai falar claramente, esmagarei a cabeça da serpente. A inimizade estava instaurada entre o bem e o mal. Ali Satanás trouxe o pecado, mas Jesus esmagou a cabeça da serpente na cruz. Venceu Satanás completamente. O plano da salvação deu certo quando ele venceu Satanás ali na tentação do deserto e depois na cruz. E além disso, quando ele salva você, quando ele convence da justiça, do juízo e do pecado, então nós aceitamos a graça e somos transformados pelo amor do nosso Pai. Bom, ele nos remete então, a lição nos remete a Êxodo capítulo 25, as promessas de Deus no tempo. Aqui nós vemos então o tabernáculo, os símbolos de Jesus e da salvação no tabernáculo. Eu vou ler apenas alguns trechos do capítulo 25 e acompanhe comigo, verso 2. Diga aos israelitas que me tragam uma oferta e receba de todos aqueles cujo coração o compelir a dar. Jesus foi compelido a dar a vida por você e por mim. Compelido pelo quê? Pelo amor. Bem, aí nós vemos algumas coisas. O que deveriam trazer como oferta, os israelitas deveriam trazer como oferta? Peles de cordeiro, porque a pele de Jesus, a sua justiça foi colocada sobre nós, assim como Adão teve que sacrificar um cordeiro apontando para Jesus, retirar a pele, e então Jesus faz a primeira roupa para tapar a nudez humana, representando que ele taparia a nudez do pecado existente em mim e em você. A acusação de Satanás não nos atinge, porque ele vai nos acusar de lobos, mas estando diante do universo com a pele de Jesus, somos reconhecidos como Cordeiro, como o próprio Jesus. O seu nome está na nossa testa, na nossa decisão. E ele disse, porei a minha lei no coração deles. Isaías diz isso. Então, no nosso coração está presente a lei de Deus. Nossa mente decide seguir os caminhos de Deus e nos afastamos do pecado. Vai e não peques mais, disse ele. Então, especiarias e óleo, azeite para iluminação, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, disse Jesus. Então o azeite que vinha aqui é também a condição com a palavra, com o Espírito Santo, com aquele incenso também que é colocado junto com o aromático. Aqui o incenso também é solicitado como oferta, porque os nossos pecados fedem, mas o incenso purifica, assim como purificava o véu do santuário. É um embalsamador, é um ótimo asséptico, e com isso o incenso também purifica os nossos pecados no santuário celeste. O ônix e outras pedras preciosas traduzem a comunicação de Deus conosco. O colete do sacerdote peitoral será feito com essas pedras preciosas, que são justamente aquelas respostas de Deus para a humanidade, o cumprimento das suas promessas. E farão um santuário para mim, verso 8, e eu habitarei no meio deles. Hoje, o santuário é o seu corpo, porque diz que não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo. Jesus disse, vou subir aos céus, mas enviarei um Consolador, e ele estará convosco até a consumação dos séculos. E Jesus mandou o Espírito Santo que habita em nós, ou seja, ele coloca no nosso coração a lei, em nossas fibras, na nossa genética está escrito a lei de Deus. Na natureza está escrito tudo, dá testemunho de Deus. E agora nós vemos uma outra maravilha, a regeneração. Nossos genes são refeitos. Os genes que traduzem o pecado, aquelas tendências pecaminosas, como está bem claro, por exemplo, nos vícios, que impregnam o gene, modificam a nossa genética. E agora nossos genes são refeitos, regenerados, conforme os genes que Jesus colocou em Adão a sua imagem e semelhança. E as nossas decisões passam a ser as decisões de Cristo. A nossa fala é a fala de amor de Cristo. O nosso pensamento é o pensamento de Cristo. A nossa obediência a Deus é a obediência de Cristo. Ele disse, eu obedecia ao Pai em tudo, e nós também obedecemos. Bem, é feita então uma arca, capítulo 10. Faça uma arca de madeira de acácia. E aqui dentro da arca, o que vai? A tábua da lei, que representa as nossas obras, como também resposta pela salvação. A vara de Moisés, tirada da amendoeira, que floresceu lá dentro, ela traduz o quê? A nossa condução pelo cajado de Jesus, que nos faz frutificar. E o maná, uma tigela com maná,
uma lembrança da palavra de Deus. O maná que nos sustenta é o pão da vida, a palavra de Jesus. Então o Êxodo vai simplificar aqui no sacerdócio, exatamente dentro do templo, os sacrifícios de Jesus, a promessa de salvação feita ainda no Êxodo. Vimos do Éden, estamos vendo do Êxodo. E o que mais foi pedido? Ouro puro, por dentro e por fora, representando a pureza, conforme está escrito em Apocalipse. Aconselho-te que de mim compres ouro purificado no fogo. Então nós precisamos ter a pureza de Jesus, pureza de pensamentos e de ações, porque lá no verso 17 diz ainda, 16 também, então coloque dentro da arca as tábuas da aliança que lhe darei, as tábuas dos mandamentos estão lá dentro. Faça uma tampa de ouro puro. E depois no verso 18, com 2 querubins de ouro batido. O que são querubins? São anjos cobridores, eles estão com suas asas por sobre o propiciatório, a tampa, estão ali enxergando a Shekinah e guardando a tampa, fechando os mandamentos de Deus dentro da arca. Não vamos esquecer o que nos diz lá em Ezequiel, capítulo 28, 13, que Satanás era um anjo cobridor. O diabo deveria defender a lei de Deus. Foi exatamente a essa lei que ele atacou e nela que ele tropeçou. Depois, coloque a tampa sobre a arca, verso 21, e dentro delas as tábuas da aliança que te darei. Ali, sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas, ao Israel moderno, aqueles que herdam a promessa feita a Abraão, a Isaac, a Jacó, cumpridas por Jesus. Nós todos estamos assambarcados pela arca da aliança. Dentro, os mandamentos da aliança. Se vocês forem fiéis, diz lá no Êxodo capítulo 20, então vocês prosperarão, caminharão sobre as alturas como a águia, como diz o salmista, serão prósperos, terão alegria nessa terra, são os salmos. E agora nós vamos ler Romanos capítulo 5, outra expressão já no tempo de Paulo, depois que Jesus veio, depois que a graça é manifesta, depois que o amor está aqui. Romanos 5, verso 1 e seguintes. Tendo sido, pois, justificados pela fé, o que é justificado? Nós somos pecadores, é apagado o nosso pecado, lançado fora, porque Jesus nos pagou o nosso preço, pagou o resgate. Pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O salário do pecado é a morte, mas agora nós temos paz com Cristo através do sacrifício de Jesus, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, a qual agora estamos firmes. Então recebemos de Jesus a graça e pela fé ficamos firmes na promessa. Firmes na promessa de Jesus, Senhor, vou cantar louvores ao meu bom pastor. E o verso continua, e nos gloriamos, como diz no hino, na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, nos momentos difíceis. Nós entendemos que Deus está na condução. E se nós tivéssemos oportunidades de ler o futuro, nos céus teremos, vamos rever a nossa vida e perceber que Deus nos conduziu pelas melhores veredas, apesar das tragédias que Satanás colocou nos percalços da nossa vida. A perseverança é um caráter aprovado e o caráter aprovado, esperança. Então, o que traz esperança é um caráter que se renova conforme o caráter de Cristo, a esperança. Depois Paulo fala da morte de Adão e a vida em Cristo. E depois nós vamos então ler agora Romanos capítulo 4, versos 2 e 3. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz, mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente de obras. Verso 7. Como são felizes aquele que tem as transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Você é feliz. Nós estamos vivendo o tempo em que não nos é atribuído culpa alguma. E repito,
Apocalipse 22, 4. Eles, você e eu, eles somos nós. Eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. Isso quer dizer ter a feição de Cristo, os atos de Cristo, a voz de Cristo, a intenção de Cristo de salvar o próximo, de resgatar do pecado, de libertar do pecado dos grande inimigo Satanás e trazer diretamente aos cordeiros de Deus ao rebanho de Jesus. Você é nosso convidado, vê e entende, curta e compartilhe esse programa, manda digitar aí, hashtag Vem e Entende, publica lá nas suas mídias sociais, hashtag Vem e Entende, para você ver, curtir, compartilhar e seguir com a gente, porque a palavra de Deus é maravilhosa e transforma. Paz e graça, vamos orar? Bendito Deus, ao colocarmos a Tua palavra no nosso coração, na nossa mente, peço que transformes também a nossa vida, nos dando entendimento e força para termos caráter aprimorado conforme o caráter de Jesus. Queremos seguir nos mesmos passos para sermos habilitados a sermos cidadãos dos céus. Sabemos que nenhum cidadão vai estar nos céus carregando pecados, o mal vai estar completamente vencido e exterminado, e queremos estar com os bons, com Jesus, na presença de Deus, louvando, agradecendo e tendo uma vida plena de felicidade. É o que eu desejo para você que está assistindo, para Deus, para essas pessoas. Meu Deus, abençoa-os para que compreendam, atendam e sigam no caminho de felicidade, de libertação. É o que eu desejo para todos, em nome de Jesus. Amém. Paz e graça. Amanhã, vem e entende.